Olá, esse é o protocolo de atendimento à atenção primária à saúde na pandemia de Covid-19, protocolo comentado, né? Eu sou Arabella Veloso de Moraes, coordenadora de saúde da pessoa com deficiência na Secretaria Estadual de Saúde, e estou aqui para falar um pouco sobre esses protocolos no que diz respeito à pessoa com deficiência. Então, Covid-19 na rede de cuidados à pessoa com deficiência. A gente sempre inicia qualquer coisa em relação à pessoa com deficiência falando um pouco do conceito, o conceito de pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência é considerada aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É um conceito bem interessante, porque coloca a questão da deficiência externa, né, de maneira que a gente precisa eliminar barreiras para que essas pessoas elas estejam em igualdade de condições com as demais pessoas sem deficiência aparente. Esse é um conceito que veio na Convenção da ONU de 2006 e foi ratificado como emenda à Constituição brasileira em 2008. No que diz respeito às orientações, né, no cuidado, no manejo com a pessoa com deficiência, nesses tempos de Covid-19, né, a gente trabalha com as deficiências em suas singularidades. Né? Então, a gente tem pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual e múltiplas deficiências. E as orientações que a atenção primária em saúde tem que ter para o cuidado a essas pessoas, a gente vai falar um pouco de maneira também nessas especificidades, né? A gente começa, então, com as orientações para o cuidado à pessoa com mobilidade reduzida, no contexto da Covid-19. São pessoas, na maioria das vezes, com deficiência física, né, que têm uma dificuldade de mobilidade. E essas pessoas, elas podem precisar, muitas vezes, precisam de apoio para realizar algumas das suas atividades diárias, muitas delas. Como, por exemplo, propriamente tomar banho, se vestir, sair de uma posição para outra, né? Usar os banheiros, alimentar-se, né? Trocar de roupa, né? Os usos também dos seus objetos de uso pessoal, né? E muitas vezes o contato próximo com outra pessoa é muito necessário. Essa pessoa, algumas vezes, ela não pode prescindir de ter um cuidador, né? E aí, como a transmissão da COVID, ela acontece de uma pessoa para outra, pelo contato das mãos, pelas gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro, é importante se assegurar que esses cuidadores e esses assistentes pessoais não apresentem sintomas relacionados à COVID. E também é importante que esse cuidador ou assistente e a pessoa com deficiência observe as medidas de higiene necessárias. Lavar as mãos com água e sabão, álcool gel antes e após os cuidados, fazer o uso da máscara, que os contatos, quando necessários, eles sejam os mínimos e mais breves possíveis. Né? Como as pessoas têm sido orientadas a tossir e espirrar no antebraço ou cotovelo, né? Tanto o cuidador como a pessoa com deficiência também devem evitar tocar nessa região. E pessoas que utilizam OPM, ou seja, as órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, como muletas, andadores, cadeiras de roda, cadeiras de banho, outros dispositivos, eles devem estar sempre muito atentos à limpeza e desinfecção frequentes destes equipamentos. Tem que ficar atento também às instruções de higienização que vem muitas vezes no manual de fabricação também desses equipamentos. Então, agora a gente vai falar um pouco das orientações da atenção primária à saúde no cuidado da pessoa com deficiência auditiva no contexto da Covid-19.
Essas pessoas com deficiência auditiva, que são usuários de língua de sinais, muitas vezes são usuários de Libras, elas utilizam as mãos para se comunicar. E por isso, elas sempre devem estar atentas a lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel com a maior frequência possível. E para os sinais em que a mão é levada ao rosto, deve-se evitar, sempre que possível, o toque no rosto, ou seja, encostar a mão na face, porque as mãos contaminadas, elas são uma das principais formas de contágio. Então, é importante também manter a higienização dos seus dispositivos auditivos, bem como o seu molde auricular. Tem que ter uma atenção em relação a esses dispositivos auditivos, porque a limpeza com sabão e água e alguns produtos, como o álcool, eles podem danificar os aparelhos auditivos. Por isso que é importante seguir essas orientações. As orientações do profissional de saúde que prescreveu esse equipamento e seguir também as orientações do manual do dispositivo, porque existem diferentes marcas e modelos, né, com alguns materiais diferentes. Tem que se lembrar sempre que, assim como as mãos, o equipamento ele deve estar sempre limpo, seco, antes de fazer uso dele, né? E sempre que manusear esse equipamento, as mãos também devem estar limpas e secas para evitar essa contaminação ou danificar o dispositivo. Para reduzir essa sensação de distanciamento, tem que orientar ou auxiliar a pessoa com deficiência auditiva a realizar videochamadas que possibilitem a interação em Libras, facilitando aí esse acesso comunicacional. Então, considerando que uma das formas de prevenção do contágio do Covid é o uso das máscaras, e a leitura orofacial, ela pode ficar comprometida. Então, é importante que algumas estratégias para essa comunicação acontecer sejam utilizadas, como gestos, desenhos escritas e também o uso de máscaras acessíveis, que permitem com que a pessoa com deficiência auditiva, ela consiga enxergar a boca do seu interlocutor. As orientações da atenção primária em saúde no cuidado da pessoa com deficiência visual no contexto da Covid-19, né? Do contato com outras pessoas. As pessoas com deficiência visual, elas podem precisar do apoio de outras pessoas na utilização e adaptação de recursos para sua locomoção e seu desempenho em algumas atividades, como, por exemplo, andar, né, nos ambientes desconhecidos, em ruas movimentadas. Então, o contrato próximo com outras pessoas, geralmente, é muito necessário. Então, é importante assegurar que as pessoas que auxiliam as pessoas com deficiência visual não estejam com sintomas relacionados à Covid-19 e nem tenham tido contato com alguém com suspeita ou confirmação da doença. A transmissão, ela pode acontecer pelo contato das mãos, seja no aperto das mãos ou reconhecimento tátil. E a contaminação, ela também pode se dar através do contato com objetos e superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, roupas e sacolas, enfim. As pessoas com deficiência visual podem utilizar também instrumentos de auxílio, como as bengalas, né? A bengala longa, o cão-guia, os óculos, as lupas, aparelhos eletrônicos, materiais em braille. E esses dispositivos, eles também devem ser higienizados e desinfectados frequentemente. Então, se recomenda uma rotina de higienização também do cão-guia, principalmente das suas patas. E as pessoas com deficiência visual, elas frequentemente utilizam as mãos para se comunicar por meio de leitura braille, bem como no reconhecimento do ambiente, de pessoas e objetos, o reconhecimento tátil. E é por isso que essas pessoas elas devem redobrar os seus cuidados e a frequência de higiene nas suas mãos. Cuidados à pessoa com deficiência intelectual no contexto da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde define a deficiência intelectual como uma redução significativa na capacidade de compreender informações novas ou complexas e de aprender novas habilidades. Como essas habilidades estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem raciocínio, solução de problemas, podem ficar prejudicadas.
O distanciamento social causado pela Covid-19 também trouxe mudanças significativas nas rotinas e no convívio entre as pessoas. Essas mudanças, elas também atingem a rotina das pessoas com deficiência intelectual e com transtorno do espectro do autismo. Então, é interessante que a atenção primária em saúde, as equipes da atenção primária em saúde, orientem essas pessoas e as famílias dessas pessoas no sentido de que elas devem explicar o que é Covid-19, explorando desenhos, ilustrações, filmes dentro do nível de compreensão de cada pessoa, criança, adolescente ou adulto. E explicar a necessidade das ações de higiene e do distanciamento social, usando essas demonstrações visuais, como figuras, formas, desenhos e outros recursos lúdicos. É importante que se estabeleça uma rotina fixa, diária, dentro de casa, com horários prevendo atividades diversas. Que tenha horários e momentos para acordar, comer, atividades livres, tarefas e dormir. Tem que orientar que as saudações, como sorrir e acenar, podem ser realizadas à distância, mas deve-se evitar o aperto de mãos, abraços e beijos, e esclarecer que se trata de uma fase. Limpar e desinfectar frequentemente os brinquedos, objetos e demais recursos terapêuticos, observando as especificidades do material de cada objeto. Estabelecer novas formas de interação à distância, com a rede de apoio à pessoa, como amigos, familiares, cuidadores, professores e terapeutas, para possibilitar interação, diminuir a ansiedade, reduzindo as alterações no comportamento. Troque informações, compartilhe dicas e sugestões de como lidar com a situação. E em caso de urgência ou situação de crise em que a família ou cuidadores não consigam fazer manejo, é necessário acionar outros serviços que compõem a rede de apoio voltada à saúde da pessoa com deficiência. É bom se informar, que a atenção primária se informe sobre esses serviços de saúde, se houver na cidade, e que pode dar esse suporte. O profissional da atenção primária em saúde, ele deve procurar esses serviços municipais quando houver, para encaminhar o usuário com deficiência que necessite também do atendimento em reabilitação. E durante esse período de pandemia, outras estratégias de atendimento às pessoas com deficiência estão sendo realizadas por esses serviços na rede de cuidados em Pernambuco, como os teleatendimentos e as videoconsultas. Esse é o desenho hoje, né, na verdade, dos serviços de reabilitação que existem no Estado, né, estaduais, por macro-região de saúde, em reabilitação física, visual, auditiva, intelectual e ostomia. Né? Vou deixar disponível para vocês esse quadro, né, que são os serviços que existem nas macro Metropolitana, Agreste, Sertão e Sertão do Vale de São Francisco e Arari. E aí estão os serviços que fazem a reabilitação física, a reabilitação auditiva, a visual e que também são serviços como os centros especializados em reabilitação, que fazem a concessão de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção também. Nesse momento de pandemia, os serviços, eles tiveram, no primeiro momento, que suspender os atendimentos. Então, essas teleconsultas e teleatendimentos foram pensados como estratégias para poder as pessoas que vinham fazendo reabilitação, elas terem uma continuidade nesse tratamento, né, nessa terapia. E aí, aos poucos, esses serviços estão voltando no atendimento presencial, mas com a capacidade instalada ainda incipiente, né, ainda em pequena escala, e à medida em que o plano de convivência com o Covid está sendo colocado e ampliado para os diversos serviços, esses serviços também estão aumentando a sua capacidade instalada para o atendimento, sempre pensando na biossegurança, sempre pensando nas formas de prevenção do contágio, né? Tanto para os profissionais como para as pessoas com deficiência. E é importante observar também
que esse serviço de teleatendimento, ele tem a tendência a continuar. Enquanto houver pandemia, né, enquanto houver essa dificuldade por parte das pessoas com deficiência de chegar no serviço também, porque muitas vezes o serviço ele está pronto para receber e a pessoa tem até a disponibilidade, mas o deslocamento está comprometido porque o transporte ele ainda pode não estar acontecendo naquele município, o TFD, por exemplo. Então, esse serviço de teleatendimento, ele continua, né? E a concessão de órtese e prótese, ela também vem sendo, aos poucos, voltando a se ampliar para atender a população de Pernambuco. Agradecemos, então, a você que nos acompanhou nesse vídeo, né? E dizer que a Coordenação de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência está à disposição. Pode entrar em contato com a nossa equipe aqui na Secretaria Estadual de Saúde. O nosso e-mail está disponibilizado para vocês aí. E muito obrigada.